Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa por este QR Code que aparece na sua tela e tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Sucesso, realização profissional, conquista financeira, dúvidas. Será que vai dar certo? Tudo isso passa pela cabeça de quem está iniciando em uma profissão. Mas antes de conquistar o direito de atuar no mercado de trabalho, é preciso dar vários passos. Um deles é o estágio. A primeira lei que regulamentou o estágio no Brasil não é nova, é da década de 70. Antes das mudanças na legislação, o estudante apostava todas as fichas na realização do sonho. Topava qualquer coisa para estar em contato com o ambiente de trabalho que escolheu para atuar. Em 2015, Paulo completa 10 anos de profissão. Hoje é servidor público e construiu uma carreira estável. Se engana quem pensa que chegar até aqui foi fácil. Lá atrás, antes mesmo de conseguir o diploma de jornalista, a rotina de trabalho era intensa. Me formei numa universidade, uma faculdade particular. Então, na época, meu pai não tinha condições para poder me ajudar a pagar. Então, eu tinha 2 estágios para poder pagar minha faculdade. Eu começava minha jornada de trabalho às 7 da manhã e acabava às 7 da noite. Eu tinha essa história de férias, eu passei basicamente 3, 4 anos sem saber o que era férias. O horário de descanso era só a hora do almoço, eu tinha 30 minutos para almoçar e nada mais. Fora os plantões do final de semana. Os meus plantões do final de semana, eu trabalhava um final de semana sim, outro não. E quando trabalhava no final de semana, normalmente era 10, 12 horas de trabalho. Foi um momento bem de trabalho pesado. Paulo conta que todo o trabalho irrelevante e rotineiro era repassado a ele, mas atuava como qualquer outro profissional. O estagiário naquela época não tinha diferença de um profissional que já era estabelecido, ou seja, um profissional que era formado, um profissional que já atuava. Na minha época eu tinha a mesma carga horária de trabalho, não tinha carga horária diferenciada. Eu tinha as mesmas responsabilidades de um profissional já formado. Então assim, é aquela brincadeira, a gente era o escraviário, né? Mas não tinha muita diferença, era praticamente a mesma coisa. A diferença era a remuneração. A remuneração era bem menor, né? Assim, 2, 3 vezes menos do que quem era profissional formado, com carteira assinada. À época, os estágios de Paulo eram regidos pela Lei 6.494 de 1977. O profissional em formação não tinha tantos incentivos. Para esta diretora de recursos humanos, o estagiário não passava de uma mão de obra barata. Porque as empresas pagavam pouco, o estagiário ficava muito menos amparado legalmente e as empresas abusavam dessa situação, contratando mais horas do que o que a legislação realmente dita, pagando uma bolsa incipiente, às vezes nem pagando nada, não dava nenhum tipo de benefício. A especialista ressalta que nas décadas de 80, 90 e início de 2000, a figura do estagiário era resumida a um executor de tarefas chatas, uma espécie de faz-tudo. E ele era exigido de uma forma, até eu diria, inescrupulosa, porque ele não tinha, na verdade o estagiário, ele não tem a experiência para exercer um cargo efetivo ainda, e por isso estagiário. Então hoje as empresas, o quadro, antes era exigir, era realmente uma mão de obra barata, exigir o máximo que eles podiam do cargo como se fosse um profissional de fato, né? E ele ainda não é um profissional, ele está se formando para isso. E hoje não, hoje as empresas veem como uma pessoa a ser desenvolvida, como um potencial para ocupar aquele cargo. Sabe o tirador de xerox, aquele que servia o cafezinho ou até mesmo trocava o galão de água? Reconheceu? Era o estagiário do século passado, da década de 70, 80. Não havia desafios e muitas vezes talentos passavam despercebidos. Uma cultura que, aos poucos, vem mudando, mas que, naquela época, causou prejuízos que os empresários nem imaginavam. Eu costumo dividir a história do estágio em 3 fases. A primeira, na década de 70, foi a grande novidade. Você pegar um estudante e levar para a empresa para ele aprender na prática.
Depois, na década de 80 e 90, o estágio começou a ser muito utilizado e muito utilizado pelas empresas de forma inadequada. Muitos meninos eram contratados para fazer qualquer tipo de serviço completamente diferente do que ele aprendia na escola. Nos anos 2000, a gente já vê uma preocupação maior das empresas para formar mão de obra qualificada. É um grande gargalo brasileiro. Então, eu acho que antes da nova lei, as empresas desconheciam o que era o estágio, qual era o real objetivo do estágio. Até a seleção para um programa de estágio não exigia muito do estudante. Para este especialista, havia muitas falhas no texto da lei. A lei antiga, ela não deixava claras as obrigações, os direitos, os deveres, tanto do estagiário, como da empresa, como da escola. O estágio era encarado, no passado, como apenas uma oportunidade para abrigar um estudante. Muitas das atividades desses estudantes não tinham nada a ver com o curso que eles estudavam e os empresários ficavam aí, Tô dando uma oportunidade e tal. Paulo reconhece que na época de estágio a legislação vigente não era rigorosa, mas para ele, apesar de não ter o incentivo necessário, o contato com um ambiente profissional fez toda a diferença. Por um lado, desmotivava, mas eu acho que compensava o fato de que você estava tendo uma oportunidade de trabalhar no mercado. Eu acredito nisso. Eu passei, eu acho que foi importante, eu passei por essa situação justamente por entender que aquilo lá era passageiro, que eu precisava fazer um esforço, dar um algo mais de mim, mesmo sabendo que não era das melhores condições, que eu não tinha um amparo legal, que não era justo, mas que mais à frente eu poderia colher esse meu esforço. E graças a Deus foi o que aconteceu. E essa prática não tem preço? Não tem preço. Eu acho que, inclusive, assim, acho que na minha carreira foi determinante para que eu pudesse dar os outros passos. Porque tem coisas que, felizmente ou infelizmente, você só aprende quando você vai para o mercado. A universidade, a faculdade não te proporciona. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Novos tempos, mais respeito. A nova lei do estágio garantiu direitos e deveres para quem está começando a carreira e também para o empregador. Entrar no mercado de trabalho pode ser uma missão difícil. As cobranças chegam como novidade e dão insegurança. Mas como se preparar para este momento? O estágio parece ser a melhor resposta. Um dos grandes objetivos do estágio é aproximar o estudante de ensino superior ao ambiente profissional e abrir caminho para uma oportunidade de trabalho, o tão sonhado primeiro emprego. Foi o que aconteceu com o Bruno. Durante 6 meses ele estagiou em um escritório de advocacia. Logo depois ele foi contratado. Já são 5 anos trabalhando na empresa. E além de ser o advogado especialista em direito administrativo do local, é ele também o responsável por coordenar os estagiários. Essa fase de estágio foi fundamental para você então, né, Bruno? Foi super fundamental, um período de aprendizado, né, e que serviu para contextualizar o meu currículo, né, trazer uma dinâmica maior para o curso que eu tanto almejei. Você lida diretamente com 5 estagiários, né? Sim. Como é que é essa relação?
da empresa com os estagiários hoje em dia? A empresa ela tem ciência, ela tem consciência dessa responsabilidade no decorrer da vida profissional? Tem que ter, a gente tem uma lei aí que está disciplinando exatamente a questão do estágio, do estagiário. Essa lei ela traz um respaldo maior, não só para o estagiário, mas também para aquela empresa ou órgão público que se utiliza dessa mão de obra. Realmente tem que ter essa ciência, né, essa consciência de que existe uma lei e que essa lei ela tem que ser respeitada. Depois da lei, isso mudou realmente? Ficou melhor para os estagiários? Eles ganharam não só os deveres, mas também ganharam mais direitos? Sim, com certeza. Eu posso dizer que antes da lei, direitos era uma coisa que não se falava muito com relação aos estagiários. E hoje não, hoje os estagiários eles têm tanto direitos quanto deveres, né? E isso está tutelado na Lei 11.788 de 2008, como jornada de trabalho, limitação da jornada de trabalho, coisas que sequer haviam ou existiam à época antes da lei. Eu comecei a fazer estágio já no primeiro semestre da faculdade. Foi um estágio aqui pela instituição, fui estagiária bolsista na instituição. Foi até o primeiro protocolo que eu fiz, o primeiro processo que eu fiz foi como estagiária bolsista aqui da faculdade. Depois eu fui fazer estágios em escritórios, órgãos públicos, tribunais. E quando estava no 10º semestre, já no 8º semestre, voltei para o estágio obrigatório aqui na instituição. Já com uma outra bagagem, com a oportunidade de peticionar em casos mais complexos, atuar de forma mais relevante. Quando cheguei no mercado de trabalho, com certeza, eu já estava um pouquinho mais calma, mais aliviada, sabendo o que estava me esperando, né, no futuro. Moara tem apenas 23 anos e já é advogada. Trabalha no Núcleo de Práticas Jurídicas de uma universidade do Distrito Federal, um espaço com mais de 2.000 estagiários do curso de Direito. Moara é uma das advogadas que orienta esses estudantes e diz que o estágio é um diferencial na formação do profissional. Em qualquer curso a gente sabe que a realidade é um pouquinho diferente do que a teoria. Curso de Direito principalmente, porque não basta você saber o direito, você tem que saber aplicar o direito. E você só aplica o direito no dia a dia, no caso concreto. Então, sem estágio, eu acho que o aluno, o estudante de Direito, chegaria no mercado de trabalho totalmente incipiente, sem condições de fazer essa aplicação. Ele oportuniza que o estudante ele possa aplicar, implementar todos aqueles conhecimentos teóricos e técnicos que ele obteve em sala de aula ao conhecimento, à realidade prática do dia a dia, aos problemas jurídicos práticos que possam vir a acontecer. O estágio, ele ajuda o aluno a ingressar no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, a aprender como que funciona a vida corporativa, né? E dá para ele um embasamento não só de conhecimentos, mas também faz com que o aluno ele tenha uma capacidade de autonomia no aprendizado. O estágio passou a ser um aliado na formação do bom profissional com a Lei 11.788 de 2008, que ficou conhecida como a nova Lei do Estágio. O estagiário passou a ser mais respeitado, deixou de ser o faz-tudo e teve as atividades definidas por lei. A lei antiga ela não deixava claras as obrigações, os direitos, os deveres, tanto do estagiário como da empresa, como da escola. E depois da reformulação, não, a coisa melhorou muito. Por exemplo, um resgate importante da nova lei foi a inserção do estágio nos projetos pedagógicos, tanto das escolas superiores quanto das escolas do ensino médio. A escola vai definir quanto tempo é o estágio, que assuntos esse aluno poderá, dentro da empresa, estar fazendo. Então, isso foi uma coisa muito grande, esse resgate, né? Segundo, a lei também trouxe muitas melhorias para a vida do estagiário, como a redução da carga horária, que permite que o aluno fique mais tempo estudando e menos tempo na empresa, né? O aluno hoje tem férias, né? É o recesso que a gente chama remunerado e outros benefícios que a lei trouxe também para esses estudantes. Para Bruno, as mudanças na lei estão sendo cumpridas e não trazem qualquer tipo de prejuízo para a empresa ou órgão. Não tem qualquer tipo de prejuízo. A empresa ela vê isso com bons olhos, até porque a gente sabe que o estagiário está numa fase de formação acadêmica. E sem essa formação acadêmica, obviamente que todo esse estudo pode ser prejudicado.
Durante o período de estágio, novos horizontes se abrem para os estudantes e eles acabam descobrindo outras áreas de atuação. Foi isso que aconteceu com a Cleane. Ela está no último período do curso de Direito e desde o segundo semestre faz estágio. Eu pensava em ser delegada. Era só essa área que eu queria. Esse era o seu objetivo inicial? Meu objetivo inicial. Cleane diz que durante o curso estagiou em áreas diferentes. Hoje, ela é uma das estagiárias que trabalha com o Bruno num escritório de advocacia do Distrito Federal. Até para saber qual área eu iria atuar, se era só concurso público ou na área da advocacia. O aluno que fez um estágio, ele apresenta uma facilidade maior, né, diante do mercado de trabalho em resolver problemas práticos, né, em lidar com situações inesperadas, em ter essa posição crítica e reflexiva sobre aquilo que é ensinado na teoria, com certeza é um grande diferencial. Você hoje, depois de tantas experiências profissionais dentro de estágio, né, você se sente preparada para o mercado de trabalho? Você acha que o estágio te trouxe essa segurança para encarar? Sim, me trouxe segurança e assim, digamos que uma experiência. Hoje o estágio ele é estratégico para a empresa. Ele é um movimento para se formar mão de obra qualificada dentro. Então, hoje os estudantes estão sendo mais exigidos? Sim, estão sendo mais exigidos. Mas as empresas têm melhorado muito os programas de estágio. A boa empresa, o bom empresário que está antenado com o que está acontecendo no mundo, ele tem investido muito mais nos programas de estágio, tem disponibilizado muito mais tempo e, principalmente, tem colocado o estágio na estratégia da empresa. Além de prever a redução da jornada de trabalho, garantir férias e horários especiais em período de prova, a nova lei de estágio também limitou o número de estagiários que as empresas podem contratar. Por serem considerados mão de obra barata, muitas empresas contratavam um número grande de estudantes para reduzir os gastos com funcionários. A lei ela estipula uma limitação de contratação de estagiário por número de funcionário, justamente para evitar esse tipo de realidade nas empresas. Porque antes da lei isso acontecia? Acontecia bastante e não tinha fiscalização. Hoje em dia, os estagiários eles conhecem os seus direitos e a lei está aí para esclarecer exatamente esse tipo de dúvida que ocorre, que é natural. Depois da nova lei, as empresas e órgãos ganharam obrigações para com o estagiário e, por isso, sobram críticas em relação à aproximação da lei do estágio com as leis do trabalho, a CLT. É um risco. É um grande risco e um grande perigo da gente destruir todo um trabalho que foi feito nos últimos 50 anos. Eu acredito que se a gente colocar o estágio dentro da CLT, as empresas vão se ressentir. Elas vão ter um aumento de custo muito grande e isso vai impactar na diminuição total do número de vagas de estágio em todo o Brasil. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Capacitação e treinamento. A nova legislação trouxe qualidade, benefício e investimento do mercado no futuro profissional. Ganharam as empresas e também os estudantes. O resultado? Muitos estagiários se tornaram profissionais de sucesso. Entrar em uma boa faculdade não é nada fácil. Aqui em Brasília, por exemplo, o curso mais concorrido tem 100 candidatos por vaga. Agora, o mais difícil do que entrar é sair da universidade com um bom emprego.
trilhar um caminho promissor continua sendo a preocupação de muitos estudantes. Por isso, a busca por qualificação e conhecimento começa antes mesmo da formação. Maria percebeu aos 37 anos que nunca é tarde para começar a estudar e se qualificar profissionalmente. Há 2 anos, ela conquistou o diploma de bacharel em Direito. E o conhecimento não foi só dentro de sala de aula, não. O estágio voluntário no Juizado Especial ajudou e muito. O que você aprendeu lá? Lidar com as pessoas, aprender como lidar um pouco com as pessoas, como é difícil ver aquela situação de cada um, você olhar com outros olhos, diferente de quando você não está nessa área do direito. E analisar os processos, que é um pouco complexo, né? Sem dúvida, mas são detalhes. São detalhes bem complexos, né? Você tem que ter conhecimento para analisar, né? Quando Maria estava nos 2 últimos anos do curso de Direito, a filha Mariana correu com os estudos no ensino médio e também decidiu fazer a graduação em Direito. Que relação é essa? É tal mãe, tal filha? É isso, Mariana? Parecido. No começo eu tinha uma rejeição, eu sempre fiquei em dúvida, será que era isso que eu queria? Mas logo em seguida, quando eu comecei, eu já me apaixonei de cara e ela sempre me deu força, foi um exemplo assim que eu vi ela estudando. Aí eu comecei estudando também, comecei a tirar as dúvidas com ela e trazer coisas novas, então foi muito bom. E como é que era dentro de casa? Tinha aquele jargão jurídico, de direito, vocês estudavam juntas? Já chegaram a fazer exercícios uma para outra também? Não? Fazia, sim, não tenho dúvida, de vez em quando nós fazíamos. De vez em quando, tem que ter, tem que entender a dificuldade uma da outra e vamos buscando, né? O incentivo da mãe e a dedicação nos estudos contribuíram para Mariana passar no processo seletivo para estagiar no Superior Tribunal de Justiça. E aqui você faz o quê? Eu faço a pré-classificação de processos, que basicamente é ler o processo e determinar para qual seção que vai, se é direito privado, se é direito público, seria criminal, então a gente decide mais ou menos o assunto. Tem que ver impedimento de ministros, observar a numeração. Para conquistar uma vaga, Mariana enfrentou mais de 50 candidatos. O processo seletivo contou com 3 etapas. A primeira, prova de conhecimentos gerais. Quem passa, segue para análise curricular e, por fim, entrevista individual pelo responsável do setor. Quem conquista a oportunidade chega a ganhar uma bolsa de estágio de até R$ 1.200, fora o Vale Transporte. E é claro que esses 3 estagiários da Secretaria de Processos do STJ se sentiram atraídos com o valor da bolsa. Mas não foi a prioridade. Separando as peças processuais, você acaba tendo um contato com todo o processo. Então, como os advogados mandam a íntegra dos processos, você vê todo o andamento processual e quais peças são aplicáveis, quais recursos são aplicáveis. Então, tanto para a área de concurso quanto para a área de advocacia, o contato que eu estou tendo com os processos aqui vai ser útil para mim. A minha meta pessoal no momento, agora, não se pode mudar, é ser um magistrado ou promotoria. Pensar em ser ministro ainda é um pouco cedo, é uma longa estrada a caminhar e muitas coisas podem acontecer. Por trabalhar com recursos e ser uma matéria muito extensa na faculdade, a qual geralmente a gente vê em um semestre, então fica pouco tempo para aprender, aqui é uma extensão daquilo que a gente vai aprender na faculdade e facilita bastante para a gente aprender. Por isso, é preciso levar o estágio a sério e sem prejudicar os estudos. Foi o que aconteceu com Carla. Em 2001, ela cursava metade da graduação de Direito e estagiava em um escritório de advocacia. Mas no segundo mês do estágio, percebeu mais ainda que aquele não era o seu objetivo. Como pretendia seguir carreira no direito por meio de concurso público, Carla percebeu que precisava aprender mais. E por que não com os magistrados? Então eu imprimi vários currículos e vim aqui batendo nos gabinetes dos ministros pedindo uma oportunidade de estágio. Distribuiu os currículos em todos os gabinetes dos ministros? Quase todos, até que um deles me falou que o recrutamento era feito sempre pelo RH, que chamava do CIE. Eu então fui ao RH, conversei com o servidor responsável, que estava com uma vaga em aberto para ser objeto de seleção. Passaram os 2 anos e meio de estágio, você se formou, e como é que você voltou para a corte? Fez concurso público? Claro. Antes, né, inclusive, do término do contrato, abriu o concurso 2004, que foi realizado em maio. Eu, então, dei baixa no estágio em abril
para poder intensificar os estudos para o concurso do STJ. E em 9 de maio eu fiz o concurso. Dia 24 de agosto de 2004 eu tomei posse no tribunal. Entendi. O estágio motivou você a seguir nessa área jurídica, a passar no concurso público? Foi aqui que você identificou, no estágio que você identificou isso? Sim, com certeza, muito. E o interesse pelo tribunal, pelo STJ, né? Me ajudava também, justamente porque como a gente trabalhava na sessão de turma, o conhecimento do regimento, tudo isso me facilitou para estudar também o regimento da corte, né? No caso do procurador da República, Douglas Kirchner, foi diferente. Na época que cursava o 5º semestre de Direito e estagiava no Ministério Público Federal de Rondônia, passou no concurso público para o cargo de técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado, mas não tomou posse. Preferiu continuar no estágio. Douglas, por que você fez isso? Porque eu percebi que no estágio a minha capacidade, as oportunidades de crescimento eram muito maiores. E a longo prazo, para mim, ia ser melhor do que a curto prazo assumir um cargo e perder meu tempo de estudo, né, perder o contato com a instituição. Eu achei melhor continuar, porque era onde eu queria ficar. O salário de técnico judiciário despertou a atenção de Douglas, mas na época ele queria mais. Com 23 anos, assim que terminou o curso e o estágio, Douglas prestou o concurso público para analista processual do Ministério Público Federal. Mas a vontade de ser procurador da República era maior. Foi aí que, em 2011, ele foi classificado no concurso para a única vaga no cargo. O esforço valeu a pena, porque hoje ele é procurador da República no lugar onde um dia foi estagiário. Pode-se dizer que você, de certa forma, foi ambicioso no estágio? Ambicioso, a gente tem que ter ambição, né? Tem que ter, digamos, um foco, um propósito, né? E quando eu fui para o Ministério Público, eu tive outra visão, outro entendimento, trabalhei diretamente com o procurador. Complementar a formação acadêmica e adquirir experiências estão entre as medidas que facilitam a transição das salas de aula para as empresas. Lembram da Mariana e a mãe? Você já terminou o curso de Direito, fez estágio, Mariana está finalizando o estágio, está prestes a entrar também no mercado de trabalho, você está procurando emprego. Como é que vai ficar essa relação de mãe e filha no mercado de trabalho? As duas vão competir uma vaga aí, não? Acredito que não, vamos torcer que não, né? Mas podemos trabalhar juntos também, cada um em uma área, né? Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão brasileiro, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Agora também na Rádio Justiça. Sintonize 104,7 FM às segundas-feiras, 8h30 da noite, sábados e domingos, às 10h40 da manhã. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. Mas você pode participar. Mande um e-mail para antes e depois da lei, @stj.jus.br, com a sugestão de alguma lei que gostaria de entender melhor. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até o próximo Antes e Depois da Lei.